Olá pessoal de todo o Brasil, boa noite. Estamos aqui dando continuidade à semana AFT. Eu, Daniel Magalhães, junto com Débora Paiva e com Carlos Gama, iremos falar sobre a interseção e as possibilidades de estudar para AFT e TRT ao mesmo tempo. E vamos dar também várias dicas em relação às disciplinas, aos conteúdos programáticos, em relação às disciplinas afins para provas discursivas e estudos de caso que caem nos dois concursos. E é importante que vocês foquem realmente num plano B, porque o candidato que está pleiteando um concurso de AFT, ele para esse ano não vem. Então é importante ter um plano B. E as matérias do AFT, elas englobam as do TRT. Vocês vão ver isso aqui daqui a pouco com a gente. Não é, Gama? É isso aí, Débora. Boa noite a todos. Sou o Carlos Gama, como o Daniel já disse. Sou auditor fiscal do trabalho. Professora Débora, especialista em direito do trabalho e processo de trabalho. E nós vamos aqui agora começar a falar do que interessa. Falar então de assuntos que são correlatos. As matérias que caem para o concurso de AFT, as matérias que caem para o concurso de TRT, seja a área administrativa, seja a área judiciária. Vamos falar um pouco aí sobre também a intersecção entre esses assuntos, a disponibilidade de concursos a médio e curto prazo e a longo prazo também, e estratégias que a gente pode sugerir para o aluno que pretende fazer ou os dois ou apenas um deles e depois prolongar o objetivo para o FT. Enfim, vamos aqui bater um papo informal, sem ser uma aula muito cansativa. Para então, vamos seguir. Vamos lá, olho no slide, por favor. Bom, a gente vai estar vendo a abordagem conjunta, né, dos estudos para FT e TRT. E a gente vai falar primeiro aqui com vocês das vantagens para a preparação conjunta, ok? Então vamos lá. Quais são as vantagens para a preparação conjunta? Concordância de conteúdo programático, excelentes remunerações no TRT, oportunidade de autoavaliação, posse em cargo público em um prazo menor, porque eu quero ressaltar que existem 24 TRTs, são 24 regiões. Então, provavelmente, tem muito concurso para TRT durante todo o ano. E esse ano específico, ao final a gente vai estar aqui direcionando vocês, tem previsão de vários editais, tá? De abertura de vários editais. E seguindo aqui, né, nas vantagens, a redução da ansiedade, porque o candidato que está se preparando para o AFT, ele já está prestando algum concurso, né, que é o TRT, e grande disponibilidade também de concursos de TRT, que eu acabei de falar aqui, e ao final a gente vai estar direcionando quais são os concursos. Deixa eu falar uma coisa, Débora. Pessoal, a gente sabe que os concursos de AFT, eles ocorrem com um interstício aí de mais ou menos 3 a 4 anos entre cada prova. Boa, então, a pessoa ficar esperando este concurso durante muito tempo, nem sempre é a melhor solução. Você imagina, por exemplo, que alguém que prestou AFT em 2013 e realmente queira ser AFT, ela vai estar aí, talvez, se submeter a esse concurso em 2018, que é mais ou menos a nossa previsão. Logo, alguém se manter estudando um edital com a profundidade do nosso, com a quantidade de matérias que tem, sem se autoavaliar durante esse caminho, sem concorrer a outros cargos nesse percurso, eu penso que pode ser uma atividade estressante, pode ser uma atividade desgastante e é aquela questão de tiro único, né? Se alguém vai esperar um concurso que só acontece de 3 em 3 anos sem prestar outros concursos, naturalmente as oportunidades dessa pessoa tendem a diminuir. Bom, amigos, aí quanto a isso, fazendo já um inhame com o que o Daniel falou, quando a gente pensa em concurso de alto nível, concurso de longo prazo, é complicado a gente parar a vida pensando somente nesse objetivo, o Daniel já falou. No entanto, nós não estamos querendo impelir ninguém a fazer todo o concurso que aparecer no caminho. Essa é a razão da palestra de hoje. Mostrar as semelhanças e a concomitância de conteúdo programático entre os tribunais do trabalho e o FT. Não falei aqui em Receita, é uma segunda opção. Não falei aqui em Polícia Federal, não falei aqui num concurso que você pensou. Ah, vai abrir um concurso na prefeitura do meu município para Tribunal de Contas. Sei lá. Tem a ver com a FT? Não tem. Vai valer a pena desviar tanto a tua rota? Dificilmente. Não importa a tua carga livre de estudos. Então, é importante reduzir a ansiedade, é importante você se preocupar em ter um objetivo de curto prazo
para dar um pit stop até chegar ao de longo prazo, é ótimo. É ótimo para conter a ansiedade. Agora, cuidado com esses objetivos. Por isso que nós estamos falando. TRT nós não temos dúvidas. Vamos provar daqui a pouco as vantagens de você manter esse foco de médio prazo para o TRT também. Eu quero ressaltar aqui, só que antes eu quero agradecer ao Adriano e ao Rony, que a gente está acompanhando o chat aqui. Muito obrigada, pessoal. E eu quero ressaltar que é mais fácil para quem foca para a FT, tá? Vir a fazer um concurso de TRT. Ao passo que o aluno que já está preparando para o TRT, ele terá uma carga de disciplinas maiores para fazer o concurso de AFT. Vamos tocar em frente, então? Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. As disciplinas para o concurso de AFT. Vamos lá, ninguém tem dúvida. O concurso de AFT é um concurso de alto padrão, com muitas disciplinas, como é também dos fiscos estaduais, fiscos municipais, Receita, TCU, em média 14, 15 disciplinas. Os TRT, TST, você vai encontrar aí por volta de 7 disciplinas. Tem um leque de possibilidade maior, por volta de 9. Às vezes o concurso tem 7, tem 5, tem 6, depende do TRT, porque cada tribunal tem o seu edital. E a sua banca também, via de regra. A gente observando agora esse slide, por favor, olho no slide. Posso falar, Gama? Pode falar. Então, olha só. O direito do trabalho, o direito constitucional, direito administrativo, previdenciário e humanos, né? E as técnicas, né, de exatas são administração geral, administração pública, orçamento, informática, raciocínio lógico, contabilidade, auditoria, economia do trabalho e SST. Em relação ao previdenciário, eu quero ressaltar que o edital passado do concurso do TST cobrou o direito previdenciário. Então, pode ser que o TST está para ser publicado o edital aí esse ano ainda, e pode ser que venha o direito previdenciário a ser cobrado também. Então, realmente, não é, Gama? Você quer complementar aqui? Deixa eu só falar aqui sobre o que o Daniel não vai falar, com certeza. Vou falar aqui das disciplinas da FT, direitos, tá? Direitos humanos aparece aqui e nós sabemos que é só para a FT. Isso, exato. Tá? Isso não temos dúvida. As disciplinas que estão aqui no lado direito, você vai encontrar com recorrência nos tribunais até esta linha. Para Tribunal do Trabalho, especialmente na área administrativa. As de baixo você vai encontrar tão somente no concurso de FT. Deixa eu fazer uma linha melhor aqui. Pronto. Ó. Contabilidade e auditoria, cara de fisco, né? Então, o concurso de FT é esse concurso muito mesclado. Ele parece um fisco e parece também um tribunal do trabalho ao mesmo tempo. No coaching do Estratégia, em princípio, trabalhamos 10 disciplinas para a área de AFT. Essas 5 matérias aqui, jurídicas, trabalho, constitucional, administrativo, previdenciário e humanos. Falamos sobre isso ontem, então quem não viu, fica ligado. E além dessas 5, para fazer as 10, em princípio, trabalhamos economia do trabalho, segurança e saúde do trabalho, administração pública, faltam 2, português e raciocínio lógico. Professor, só se estudam essas, em princípio? Sim, mas claro que essa questão ela tem que ser vista caso a caso. Eu falo isso mais no sentido de uma regra geral de disciplinas que, em princípio, viriam a ser cobradas, seja CESP a banca, seja ESAF. Se perguntado, eu vou afirmar que a chance maior de ser ESAF, na minha visão, é gritante. Mas aí, claro, ninguém pode falar do futuro. Me prepararia hoje com foco em ESAF, porém, quem se preparou como eu e como Gama em 2013, esperando ESAF, e eu pessoalmente imaginava que fosse ESAF, eu terminei me surpreendendo. Mas lógico, a gente se prepara para a prova, a gente se prepara no conteúdo e não para a banca. Logo, questão de banca é só mesmo para suprir um pouco dessa ansiedade, mas claro, ninguém tem como garantir qual virá como sendo a nossa banca. Bom, é importante só ressaltar que vocês viram no slide que faltou português. Por que faltou? Foi esquecido? Talvez. Vocês conhecem algum concurso não jurídico que cobra um conteúdo programático sem português? Eu nunca vi. Então, português é disciplina presente em qualquer concurso.
Então já faz o padrão ali estudar português, tá? Só com isso, concurso que não cai português na área judiciária, na área jurídica, para Ministério Público, magistratura, aí sim, vamos direto ao que interessa, que são os direitos, filosofia do direito, enfim. Mais à frente, vamos ver o mesmo slide que acabamos de apresentar, já setorizado com o que cai para um concurso e para o outro. Vamos passar agora adiante. Vamos passar agora o slide, por favor? Lançar aí na tela. Para a gente acompanhar aí. Isso. Então agora o aluno deve estar vendo aí o slide com as matérias para FT. O que é esse slide, gente? Isso é um ciclo que eu coloquei aí para o pessoal ver, de um aluno genérico, tá? Um aluno que está com uma situação de carga horária boa para estudar e está numa situação avançada de estudo. Ele consegue hoje fazer 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7, 8, 9, 10, 11 matérias na mesma semana e repetir. Aqui ele começa a repetir a matéria. É um aluno com bastante tempo, é um aluno que já tem um nível de conhecimentos que permite que ele hoje já esteja vendo tudo ao mesmo tempo. Acaba que isso aqui é o quê? É o edital todo. Você vai começar assim, focado em FT? Obviamente não. Você vai começar assim, se você tem interesse no meio do caminho em fazer tribunais, também não é recomendável, porque essa carga está muito distribuída para a FT. Você teria que fazer umas distribuições mais tênues para as matérias que não vão cair para o TRT e priorizar as matérias que vão cair para o TRT. Vamos passar o slide, por favor? Aí, só um Claro. parênteses. Aí, nesse caso, vai priorizar as matérias que caem para o TRT, que seriam as matérias jurídicas. Isso, vou falar no próximo slide sobre isso. Isso, então beleza, vamos lá. Isso aí. Aí vocês estão vendo aí as matérias que caem para tribunal. Eu vou deixar aqui a professora Débora e o Daniel falarem. São matérias que caem só para os tribunais, tanto para a área administrativa como para a área judiciária. Então, para tribunal, a gente tem... O slide está ali, né? Pode passar o slide aí, por favor, que aqui está dando brilho para mim. A gente tem português, informática, raciocínio lógico, né? Português, informática, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, administração pública, trabalho, processo do trabalho. Agora, a questão é, em relação às matérias afins, seriam constitucional, administrativo, o direito do trabalho, né, afins para FT e TRT. E o previdenciário, no caso que para o TST que tem. Agora, o TRT não anda cobrando previdenciário. Agora, a informática, para alguns concursos de TRT, ela vem, para outros não. O raciocínio lógico, ele tem vindo com mais frequência, tá? Uma banca ou outra que não cobra para um concurso ou outro. Então, seria isso. Daniel, você quer pontuar alguma questão É importante notar, pessoal, que a matéria de pessoa com deficiência, devido a um provimento do CNJ, ela tornou-se obrigatória em concursos de tribunais trabalhistas. E falando do Tribunal Trabalhista, que deve ser o mais esperado em 2017, teremos TST em breve, que é, na minha opinião, o melhor tribunal trabalhista para se trabalhar. Fernanda Teixeira está dizendo que não cai processo do trabalho para FT, naturalmente. Estamos falando aqui de TRT e processo do trabalho, ainda que existam dúvidas, ela não é uma matéria que é considerada no nosso concurso. Algo mais? Vamos lá? Sim. Só uma ressalva, já caiu sim. A gente estava Processo do trabalho, estava falando com a professor. professora ainda há pouco. Concurso 2003, caiu também processo. Caiu o processo do trabalho. Aí eu penso o seguinte, banca, CESP, ESAF. Era ESAF, aí 2013 veio o CESP. Então, assim, o direito previdenciário para a TST cobrou. E aí a gente pergunta, direitos humanos é de AFT, né? Então tem uma tendência, concurso também de juiz do trabalho, cobrar, os direitos humanos cobram. Então, para a AFT, como virá essa banca? Que banca será? Então, assim, a gente também não pode afirmar que não vai cair, mas caiu foi em 2003, não foi, Gama, que a gente 2003. conversou sobre isso. Aí os dois últimos, né, que tiveram, não. Então, assim, mas vamos esperar que não caia, porque eu sei que vocês têm dificuldade de processo de trabalho, né, e que caia só o direito do trabalho. Mas para quem já faz TRT e quer aproveitar e fazer o FT, já tem mais uma disciplina estudada, que seria o processo, né? Agora, Gama, você vai dar continuidade? Vamos prosseguir, Posso vamos passar o slide? Prosseguindo aí, pessoal. Olha aí o que eu falei para Vou dar vocês, uma passada gente. ali. Falei justamente que aí apareceu o slide agora, com todo o nosso quadro de disciplinas e as suas repercussões em ambos os concursos.
Então, os direitos, aí o pessoal que não é formado em direito fica assustado. Nossa, metade do meu edital é direito e eu sou bacharel em engenharia. Bem-vindo ao meu mundo. Não conhecia nada de direito, só tinha uma mãe em casa advogada, ouvia pelas tabelas as questões da área penal. Só que, realmente, para o engenheiro, para o formando aí de outros cursos, ele tem que se dar um pouquinho de gás para encarar isso com bons olhos, porque todo concurso público hoje, gente, cai constitucional, administrativo e português, como eu já tinha falado. Tanto é que nem coloquei aqui, português. Vamos colocar aqui para relembrar que também temos português. Mas, Gama, sabe o que eu reparei nesses 12 anos que eu trabalho na Confoc em TRT? Que é mais fácil para o pessoal das exatas estudar o direito do que para o pessoal do direito estudar o raciocínio lógico, a contabilidade. Economia do trabalho. Pois é. Bem Eu mais não fácil. gosto de falar isso para não puxar sardinha para o pessoal das Direito exatas. não é difícil, pessoal, não se assustem. Eu acho que qualquer um é capaz de entender o direito, porque ele é de interesse amplo, tá? As exatas, é importante a pessoa que não é formada nessa área não criar essa barreira antes de estudar. Isso vem do colégio, o aluno detestava matemática, ele detestou no ensino fundamental, carregou isso para o ensino médio, e aí vira adulto, se faz administração, tem uma aulinha lá de economia, tem uma fórmula, o cara se assusta. Não adianta, gente. Hoje em dia todo mundo tem que saber um pouquinho de exatas, porque todo mundo mexe com planilha, todo mundo mexe com aplicativo, faz conta, mexe com matemática financeira, todo mundo investe seu dinheiro, mexe na conta bancária, então tem que saber pelo menos o mínimo de lógica, de manusear os números, tá? Continuando aqui a questão do enquadramento das disciplinas. As que estão na cor azul, eu não vou rabiscar aqui para não confundir, as matérias na cor azul do direito são trabalho constitucional administrativo. O que é isso? São matérias que vão cair com certeza para FT e para tribunais. Porque, como eu disse, todo concurso cai ADM e constitucional. Se a área trabalhista, tem que cair trabalho, poderia também cair processo. Só que o AFT, ele lida muito com o direito material do trabalho. O analista judiciário depende, via de regra cai processo, e para o analista judiciário, área judiciária. Agora, para o analista judiciário, área administrativa, não vejo cair com tanta frequência. Daniel, estou certo? É por aí mesmo. Por aí, né? Previdenciário, professora Débora hoje me alertou que essa disciplina já caiu no TST. Ela não cai para os tribunais. E ela cai com certeza para o AFT, porque é uma coisa muito do nosso métier. Cai também para a Receita, mas no nosso dia a dia é muito comum o trabalhador nos procurar perguntando questões da vida previdenciária e não da área trabalhista. O povo confunde muito uma coisa com a outra. Isso é muito natural. Tá? Direitos humanos é uma inovação trazida pelo último edital do CESP, no AFT, e nunca caiu para tribunal. Que eu saiba, não. Se caiu, deve ter sido em nível residual. As disciplinas não jurídicas, as Pra técnicas... não, só para a magistratura, reafirmando o né? que você falou, só para magistratura. É. As disciplinas técnicas e exatas. Português é uma disciplina atípica, vai cair sempre, como eu disse. Tem que ser bom e pronto. Não é bom, estude muito. Falei isso ontem na nossa conversa, que é a matéria que eu julgo, particularmente, a mais importante do concurso. De qualquer concurso. Você é cobrado na objetiva, na discursiva, o tempo todo. Tá? As administrações. Isso aqui é 3 em 1, né? Famosa AGP. A geral, aquela que o pessoal aprende aí a gestão de pessoas, gestão de recursos. A pública, aquela voltada mesmo ali para o servidor público, para a coisa pública. E a AFO, que também é chamada de orçamento público. Né? No AFT chama de orçamento público e faz parte do conteúdo programático da disciplina Administração Geral e Pública. Nos tribunais, costuma cair sozinha, como matéria AFO, Administração Financeira Orçamentária. Raciocínio lógico também é quase sempre cobrado, e sempre foi cobrado em AFT e vai ser cobrado com frequência para o analista judiciário, área administrativa. As demais disciplinas são eminentemente cobradas no concurso de AFT e concursos de fisco. No concurso de fisco de receita não vai ter do trabalho, tá? É economia, é macroeconomia. Saúde e segurança do trabalho. O que é isso? São as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, matéria importantíssima, tem um peso altíssimo no AFT, e isso não adianta o cara querer estudar pensando no TRT, porque não tem nada a ver. Não vai ser cobrado, por isso está aqui em vermelho. Contabilidade, auditoria também é intuitivo, economia é bem para concursos fiscais. Daniel? Se eu for colocar aqui a minha aposta nessas 4 matérias para a FT, em ordem de relevância, 1, 2, 3, 4. E por que eu falo aposta?
O Everton de Jesus perguntou se poderia ser FGV a banca do FT. Ora, nunca foi. Então, como a gente trabalha com juízo de probabilidade, em princípio não se pode afirmar que apareceria esta banca. Agora, claro, ninguém tem como prever. Não sei de onde ele tirou essa suposição, mas claro, é sempre possível o órgão vir a contratar uma banca que não as que já contratou. Mas nessa seara de apostar ou de ter como provável algum cenário, não seria a possibilidade mais marcante. Detalhe que quando a gente se refere à SST, a gente se refere ao que o CESP falou como sendo legislação trabalhista e segurança do trabalho. É a parte que tem as NR, mais a parte que tem medicina do trabalho, que aí com um único nome de SST fica mais fácil a gente colocar num pacote só. Ok, vamos prosseguir? Ok, prosseguindo. Agora em relação à ordem, né, das disciplinas sugeridas. Você fala, Daniel? Vamos lá. Quando a gente está falando de ordem de disciplina, eu sempre prezo por trabalhar as disciplinas que têm maior relevância. Ou seja, se eu for trabalhar, por exemplo, um cargo de AJ, eu trabalharia com o quê? Processo civil, processo de trabalho, direito de trabalho, constitucional e administrativo. Se eu fosse trabalhar com o cargo de AJAA, seria o quê? Seria constitucional, administrativo, AFO, administração pública e direito do trabalho. Ora, se você for reparar aqui, há interseções e há interseções. Ou seja, o concurso de TRT, ele tanto serve como estudo para FT, se você opta pela área administrativa ou se você opta pela área judiciária. É natural que quando a gente se refere à área judiciária, a gente está falando de um cargo que tem aí facilmente 10 vezes mais convocações que teria um cargo de analista da área administrativa. Logo, uma pessoa que preste concurso para analista judiciário da área administrativa, na minha visão, e eu passo isso para os meus coaches ou as pessoas com as quais eu interajo nas redes sociais, essa pessoa que faz a JA, na minha visão, deveria também fazer TJAA. Primeira coisa que falam, mas professor, é muito cansativo fazer um dia inteiro de prova. Ontem falamos aqui que a segunda fase do OFT foi um dia com 8 textos, nos quais eu me submeti, do qual o Gama se submeteu, e obviamente passamos o dia inteiro escrevendo numa segunda fase discursiva. Ora, se você almeja um cargo de ponta, se você almeja um cargo que tenha complexidade, que seja cobiçado no plano da administração pública, você vai ter que se submeter a uma carga de estudo e uma carga de resistência para provas muito grande. Nenhum cargo que você imagine, delegado federal, advogado público, carreira fiscal, vai passar sem existir um dia inteiro de provas. Logo, fazer AJA e TJA no mesmo dia é mero prenúncio do que você vai ter que enfrentar no AFT. Detalhe que o AFT de 2006 foram 3 turnos de prova. Sábado à tarde, domingo pela manhã, domingo à tarde. A AFT 2010 foram 2 turnos de prova na primeira fase, não passei para a segunda, e 2013 também foram 2 turnos de prova. Ou seja, você se submeter a uma preparação na qual você se acostume a ter o dia inteiro de estudo, na minha visão, lhe permite chegar no dia de uma prova e se submeter a 2 exames no mesmo dia. O que, claro, na minha visão, aumenta as chances. Questão de resistência, questão que você tem como trabalhar ao longo da sua preparação para, claro, conseguir chegar num nível bacana para competir pelos 2 cargos. Só um último detalhe, se a gente for estabelecer aí uma proporção, para cada 20 cargos de AJJ, você deve ter aí umas 2 convocações de AJA e umas 30 convocações de TJA. Ou seja, você repara que a área geral administrativa ela é bem menos privilegiada em termos de convocação pelos tribunais. Ou seja, eu tendo interesse em prestar concurso de tribunal, seja TST, seja TRT da primeira região, que provavelmente vai ter esse ano,
eu colocaria TJAA e AJA como meus objetivos também. E os editais, eles são muito similares. Posso até dizer que um está contido dentro do outro. Daniel, isso é uma boa recomendação que você deu, inclusive, pessoal, porque eu também sempre recomendo que o pessoal que foca analista judiciário ou o analista judiciário e execução de mandados, quando puder fazer o técnico, porque às vezes o dia pode ser que coincida, mas se não coincidir, eu recomendo que faça também, porque aumenta as chances, né, de aprovação. Então, eu recomendo que quem foca em analista judiciário só na área judiciária, faça também o cargo de técnico judiciário, porque há um número muito maior de convocações, não é? Você quer dar uma parte, Gama? Eu vou começar aqui a falar das matérias do EFT, Então, então, a estratégia, né? O Daniel já falou muito bem aí. Vamos voltar para um slidezinho? É lá mesmo. Tá? Gente, é o seguinte. O Daniel falou aqui praticamente de como é que você tem que se preocupar para iniciar o seu estudo se você quer TRT. Seja área administrativa, seja área judiciária, seja para técnico. Vou fazer aqui uma pequena barreirinha. E se você quer o AFT mesmo, né? E o teu TRT está no caminho disso. Aí vamos lá, se você é um aluno novato, situação 1, se você é um aluno novato, nunca estudou nada e você não é bacharel em Direito e você quer fazer área administrativa, pior situação, um concurso mais complicado, convenhamos, tem menos vagas, você vai começar com trabalho, afinal, estamos falando de área trabalhista, constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico. Essas 5, pelo menos, tem que começar. Todas as 5 pertencem ao edital da EFT e pertencem ao edital de analista judiciário, ok? Seriam elas as principais a se estudar se você focasse só em EFT? Não. Se eu fosse elencar 5 principais para EFT, certamente eu teria que colocar aqui segurança e saúde no trabalho. Aí há quem entenda também que previdenciário entraria, mas não tenho dúvida, se segurança, saúde do trabalho e direito do trabalho são as matérias mais importantes do concurso, você tem que fazê-las de cara, desde o primeiro dia. Tá? Essa é a minha convicção. Há quem entenda que tem que esperar um pouco para você se habituar com as NRs, que elas não são tão assim amigáveis para quem não conhece. Então, aqui difere do aluno que só quer a FT, ó, aluno passando por TRT. O aluno só AFT, eu colocaria idem mais saúde e segurança do trabalho. Se você é um cara que gosta muito de português, se você é um cara que gosta muito de exatas, a gente pode suprimir uma das duas e diluir esses exercícios. Não é o que acontece, via de regra, no Brasil. As pessoas que a gente conversa sempre odeiam ou português ou a matemática, que acaba reverberando para o ensino lógico. Tá? Essa situação aqui é do aluno com bagagem 0. E o aluno com bagagem alguma? Aí, gente, o aluno com alguma bagagem, ele tem que pegar o tempo dele e separar. Vamos supor aqui um caso hipotético. Eu tenho 30 horas para estudar na semana. 30 na semana, não repara a minha letra. E eu já estudei bastante matéria para FT, inclusive matérias que não caem para TRT. Só que aí, agora, daqui a 4 meses, eu estou vendo um concurso na minha cara de tribunal. Vou ficar parado? Não, eu estou focado em AFT, vai vir em 2018, daqui a 1 ano e meio, tudo bem. Vou ficar lá esperando, não estou ganhando nada, estou aqui duro, mas está bom. Não está bom. Se você gosta da área trabalhista e já estudou muita matéria, você vai pegar o seu tempo, sugestão minha, do Gama. Pega 2/3 do seu tempo, foca nas matérias de TRT, que também estão dentro do FT, como sabemos. O seu terço adicional, 10 horas de estudo, você vai se virar e vai diluir aquelas matérias que sobraram, como economia do trabalho, contabilidade, auditoria, economia do trabalho, já falei. Basicamente essas aí. Você vai botar elas em caráter residual, apenas para fazer manutenção, revisões, questões. Mas o seu foco mesmo é de 2/3 para cima, esse aqui, tá, gente? 2/3 para cima para focar naquilo que é o teu edital de curto prazo. Então, pensa bem assim, mas eles só falam sempre do aluno que é novato e do aluno que já tem bagagem. É isso. Tem bagagem, nunca se abandona o que já se estudou. Mantenha ali no regime
no repouso ativo, estudando com questões, com revisões, bota uma carga horária bem residual, no mínimo ali 40 minutos por matéria, por semana, na pior hipótese, de acordo com a tua carga horária semanal, e foca com as tuas forças maiores naquilo que você sabe que vai cair agora em médio prazo, os TRTs, ok? Então eu acabei falando aqui da situação 2, aqui embaixo, ó, tá? Vamos pular então. Posso dar um parênteses, meninos? Claro. Eu também quero fazer uma parte. Uma parte para... Professor, aqui, ó. Olha só, eu estou vendo ali no chat que as pessoas estão pedindo dicas de motivação, né? E assim, até eu vi ali, achei interessante, o Gabriel, né? O Gabriel colocou colocar o contra-cheque, essa todo mundo coloca, né? Então, é antiga. Mas assim, aqui no coach a gente trabalha isso com vocês o tempo todo, entendeu? Então, assim, nesse acompanhamento que vocês estão com a gente aqui nesses 8 meses, a gente está diariamente, mensalmente, sempre motivando vocês, em contato com vocês. Porque realmente a motivação é muito importante no concurso público. Por quê? Porque é um tempo longo até a prova. Diversos ciclos de estresse surgem. Então a gente precisa estar focado e estar motivado. Então o processo de coaching é importante nisso também. Porque a gente vai avaliar o momento que vai dar aquele gatilho que vai desmotivar o aluno. E às vezes a gente age antes. E outra parte que eu quero falar também é em relação a falar, né? Eu odeio raciocínio lógico, eu odeio processo de trabalho, porque é o que eu escuto muitas pessoas falarem para mim, professor, eu odeio processo de trabalho, não aprendo isso de jeito nenhum. Tem que mudar esse paradigma. Você vai virar e falar todo dia, eu amo raciocínio lógico, eu amo o processo do trabalho. Então, além de motivação, é importante no concurso público você também vigiar os seus pensamentos e mudar o paradigma, tá? Então, você vai firme, eu preciso estudar isso, então a partir de hoje eu passo a amar essa matéria, que essa matéria é importante para a minha aprovação. E você? Só um detalhe, 2 apartes. Quem quer motivação... Eu fiz 2 apartes, ele quer fazer 2 também. Quem quer motivação, logo mais assista eu e o Gama, a gente vai falar sobre a nossa carreira, vai ser pauta aberta, não estabelecemos nenhum critério para falar, vamos falar o que vier na telha e vamos falar o que o chat nos perguntar. Dá o seu joinha aí, clica, compartilha, chama seus amigos que estudam para esse concurso. Até agora a audiência está mais ou menos. E você que está assistindo na reprise, ontem fizemos aqui um aulão de como montar um ciclo para a FT e as tendências para a próxima prova. Ou seja, ainda que você esteja nos vendo online, essa gravação já está lá. Se você estiver vendo na reprise, dá uma procurada aí que você vai encontrar o que a gente falou ontem, que é bem mais focado na carreira de FT. E não esqueça, já já, a gente está falando aqui, eu pessoalmente, é o assunto que eu mais gosto de falar no coaching e no estratégia, que é sobre o que eu faço, essa carreira que me realiza muito. Adiante, né? Vamos lá. Sim. A gente já fala aí, tá, Camila, sobre o TST, a gente vai falar ao final, ela está perguntando, previsão de Camila TST, H, né? É para esse ano, tá? A gente já vai falar. A menina está perguntando ali o nome. Eu sou Daniel Magalhães. Débora Paiva, Carlos Gama. Carlos Gama. Vamos lá. Vamos embora, seguindo aí. Bom, isso aqui é com vocês, tá? Vamos deixar aqui agora o seguinte, vamos fazer uma abordagem bem superficial, pessoal, de como você vai encarar essas matérias que são aí figurinha carimbada no concurso de TRT e concurso de FT. A abordagem das jurídicas, deixa aqui com os advogados presentes, doutor Daniel Magalhães, doutora Débora Paiva, por favor. Pode falar primeiro. Vamos lá, posso abrir. Material de apoio, pessoal. Pergunta recorrente que chega para mim nas redes sociais, que chega para nós aqui sempre que estamos fazendo webinário. Professor, o material do Estratégia supre a necessidade? Sim, é completamente o que você precisa para estudar. Por quê? Você pega um livro X, um livro Y, necessariamente ele não vai contemplar todo o edital, necessariamente ele pode ter conteúdos que não abordem aquilo que você vai ter que ser cobrado. Logo, o PDF do Estratégia, ele tem total condição de suprir a sua necessidade, seja em que área for, tanto para TRT quanto para AFT. Esse material em PDF, junto com a base de lei seca e questão comentada, na minha opinião, é um início de grande tamanho. Carol pergunta ali no chat se quem comprou o pacote AFT 2016 precisa atualizar. Em princípio, não. Agora, fique atento às súmulas e OJs que elas mudam sempre, né? Sim. Eu até fazer o mexendo do nosso colega de ontem, vou falar.
a atualização do material, em princípio, não precisa ser uma preocupação tão grande se você tem um material 2016. Se você quer um material top, gratuito para direito do trabalho, tem a CLT comentada do nosso colega, professor Antônio Daudi. Ontem ele esteve aqui, deu um banho na análise do edital de AFT para legislação trabalhista e direito do trabalho, e a CLT dele, cuja segunda versão eu baixei hoje, é excelente. Falei ontem e repito, é um material que poderia ser vendido, mas não, é um material gratuito. Você baixa, eu compartilhei hoje nas redes sociais, porque é um material para ser compartilhado. E quem lê, quem se preparar por aquele material, na minha visão, consegue, num curto espaço de tempo, uma visão bem geral e até aprofundada do que se cobra em direito do trabalho, seja para AFT, seja para TRT. Vamos lá, professora. E eu quero ressaltar também em relação a livros de apoio, que realmente, né, os alunos perguntam bastante. E eu concordo com o Daniel que o material de estratégia ele supre, e até porque vocês ganham tempo estudando por um material assim. Por que eu digo isso? Porque nos concursos de TRT e até de AFT, que eu comento muitas questões, eu já percebi isso. Às vezes, o segmento, ele segue o Maurício Godinho Delgado, só que é um livro muito grande, é um livro para a área jurídica, e aí você não precisa estudar todo aquele livro. Então, cada professor pega, de acordo com a tendência da banca, das questões, o que cobra daquela disciplina. Eu me lembro quando eu dava aula presencial, eu cheguei numa sala e falei, isso aqui, segundo Maurício Godinho Delgado, o aluno quase surtou, falou, vou ter que ler aquele livro todo para concurso. Eu falei, não, a gente já foca vocês aqui. Então é para isso que vocês já têm esse material compilado de estratégia. Vocês ganham ponto e os professores trabalham focados na banca do concurso. É isso, você quer? Vamos prosseguir então? Vamos. Quer falar mais? As questões, né? Questão, a gente fala, o professor Antônio Daudi, D-A-U-D, Delta, Alfa, Uniforme, Delta. Antônio Daudi. Tem um link de um artigo dele, que está aqui, depois ao final a gente vai colocar para vocês, no qual ele relaciona todas as possibilidades de concursos para TRT agora que estão para vir. Se você põe CLT comentado estratégia no Google, nos primeiros resultados deve ter a CLT dele. Você se cadastra e já baixa automaticamente. Voltando aqui para o slide, questões. Qual a melhor maneira de fazer questões? Cada qual pode falar, cada qual tem a sua visão. A minha visão. A Thaís, só um detalhe, a Thaís colocou a CLT comentada do professor Antônio Daudi aí no link. Quem quiser não precisa mais procurar, só clicar. Valeu, Thaís, muito obrigado. Beleza, boa. Quem quiser fazer uma preparação de boa qualidade, tem que estudar por questões, de preferência questões comentadas. Para quê? Para você entender, meu amigo, porque você erra ou porque você acerta. Do contrário, você sai fazendo questões aleatoriamente e não fixa o que você precisa saber. Então, uma boa frequência de questões, quantas seriam? Aí, 50, 60, 30 por semana? Vai variar de caso a caso. O que não pode faltar é o complemento da questão, seja ela em termos de fixação, aquela questão que você faz ao fim da leitura do seu material, seja aquela questão que você faz em nível mais de simulado. Recomendo aos meus alunos baixar provas. Prova do TRT 20 está disponível para ser baixada. No próximo domingo vai ter TRE de São Paulo. Você pode baixar e fazer as questões que são relativas à área de TRT e à área de AFT. Teremos Manaus, teremos Campo Grande, teremos TRF2. Todas essas provas, elas têm conteúdos que são relativos às áreas que estamos falando hoje e que, claro, podem ser simuladas por você em sua casa, sem precisar se deslocar para o Amazonas, sem precisar se deslocar para São Paulo. É mais barato e tem o mesmo ou praticamente o mesmo efeito. Ok, vamos avançar então. Vamos agora para o próximo slide. A gente vai falar sobre a abordagem superficial das disciplinas exatas e técnicas. Aí é com o Carlos Gamba aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Essas matérias são quais mesmo para o TRT? Raciocínio lógico, informática e vamos colocar também aqui a administração. A geral e RH, né? Que é um pouco de uma matéria quase que humanas, tá? Isso aqui para TRT puro. O cara que está pensando também em FT, é isso aí, mais
contabilidade, economia do trabalho, auditoria. E vamos colocar aqui no bolo, não é nem exata, nem técnica, nem jurídica. Inglês, espanhol e português. São matérias que não tem código, não tem Constituição, né? Então, é uma abordagem, cada uma tem a sua regrinha. Vou tentar aqui falar de maneira bem genérica do que eu acho mais importante o aluno saber. O maior terror que eu percebo do candidato que pensa em TRT, raciocínio lógico. Né? Como é que se estuda esse treco? Como é que você estuda um negócio que você negligenciou durante todo o ensino fundamental e o ensino médio e agora, depois de adulto, você quer aprender? É simples. Você tem que encarar o desafio com bons olhos, sem preconceitos com a matéria. O primeiro ponto é esse, é o motivacional. Se não for simples, vai ter que passar a ser, né? Se não gosta, passa a gostar, né? A adaptação é uma forma de inteligência, gente. Então, aqui eu mesmo sou uma pessoa que nunca fui inteligente no sentido de olhar o negócio e aprender. Eu sou um cara resistente, eu fico lá insistindo até aprender. Aí uma hora vai, aprendo, demoro para aprender, mas vai na marra e fica de maneira fixa. Raciocínio lógico, realmente, não é para você pegar o material, ler e esperar que você vai entender. Raciocínio lógico demanda muita prática. Pouco papo e muita ação, né? É ler o teu PDF, o teu livro, quem usa livro ainda, e fazer os seus maceteiros, com as fórmulas, com os algoritmos. O que são os algoritmos? É o seu passo a passo, tá? Ah, mas como é que é uma questão de tabela verdade? É uma questão comum aí de raciocínio lógico. Como é que eu faço a tabela verdade? Se você não entendeu muito bem, não conseguiu enfiar legal na tua cabeça o modo como o professor X explicou, dê o teu jeito de aprender. Vai no YouTube, vai no professor, numa videoaula e entenda. Pode renomear as variáveis, coloca de um jeito que você entenda e decora o seu jeito de fazer aquela questão. Decora o seu modo de fazer, cria no papelzinho ali um formuláriozinho, um passo a passo, e tente fazer sempre sem olhar o comentário. É diferente da área jurídica, que você tem que ler, não acertou, volte ao comentário. Você não acertou, você faz de novo, do zero, sem olhar. Só te interromper, ali no chat estão perguntando se é o inglês ou o espanhol. É o inglês eu vou chegar lá, pode deixar. Tá? Então, raciocínio lógico, gente, a matemática, ainda que volte a ser ESAF, no caso do FT, e volte a cair estatística, aquela parte de matemática financeira, é com prática na mão, não é com calculadora, não é com a ajuda do material do lado, é só no começo. Não entendeu? Olha, tenta fazer sozinho. Na prova não vai ter formulário, na prova não é só simplesmente ler e absorver. Tem que entender o mecanismo por trás desses conceitos. Então nem sempre o aluno consegue pegar bem só com PDF nessas matérias. Se for o caso, sim, não se sinta inferior em recorrer a uma videoaula para dar apoio, para passar uma manteiga nesse miolo de pão aí, tá um pouco ruim de digerir, tá ok? Informática, meu grande macete. Informática, prática. Como? Eu tenho que fazer maceteiro? Não. Prática é ler o PDF, corre lá no teu programinha, no teu Excel, corre no teu Word. Que letra horrorosa, hein? Pelo amor de Deus. Corra no teu navegador, nos teus navegadores. Aí vocês vão poder visualizar o que é falado no PDF. Ah, se você clicar em arquivos, aparece lá salvar como. Isso cai na prova, gente. E está no PDF por escrito. E vão ter vários prints, professor. Se você não for a pessoa se você não tiver essa vontade de ter a paciência de abrir o teu Google Chrome, abrir o teu programa e fazer igualzinho está feito no PDF, ou deixar para depois, você não aprende. Informática é uma matéria técnica. Acabou passando aqui sem querer. Deixa eu botar aqui. Pronto. Tá? Informática é prática. A administração geral de recursos humanos é leitura. Leitura. Como se fosse qualquer matéria jurídica. Não tem decoreba de legislação. Tem que entender ali os conceitos. Né? É importante fazer muito exercício. Tá? Mas não tem essa coisa, tem que praticar. Não tem prática disso. Tem que entender.
Procura visualizar as coisas, procura fazer analogias com a sua vida real, tá? E vai ser mais fácil absorver. Contabilidade tem tudo a ver com raciocínio lógico, apesar de não ser uma matéria de exatas. Isso aqui é mais para FT, como eu disse, o Fala Que Bem Passando, importante. Entenda desde a primeira aula. Não entendeu? Não sai da primeira aula. Raciocínio lógico e contabilidade e economia de trabalho, você não pode avançar uma aula sequer, via de regra, sem entender o espírito da coisa da aula anterior. Senão o efeito caixeta vai ser cruel com vocês. Vocês vão ficar lá na aula 5 apanhando de fórmulas que são basilares, que foram ensinadas no começo do curso. Tá? Inglês, espanhol, português. Primeiramente, inglês e espanhol. Cai para tribunal? Não, só para FT. Cai no último concurso? Não. Caiu em 2010. Por que a gente fala em inglês e espanhol? Porque a gente acha, como o Daniel já antecipou, que a chance de voltar a ESAF é muito grande. A ESAF tem tradição de cobrar umas 10 questões ali, são poucas, de línguas. O aluno vai poder escolher. A colega ele perguntou se era uma ou outra, ou as duas. É uma ou outra de acordo com o gosto do aluno. Em regra, ninguém reprova aí, gente. Nem o aluno que não sabe. Mas o que você tem que fazer? Se você acha que não sabe nada, é uma matéria que você tem que começar agora? Acho que não. Acho que não. Você pode botar no meio do caminho. Como um concurso de AFT lá para 2018, forma a sua base antes e procure aprender decorando o vocabulário e fazendo questões. Tá? Se você já tem algum conhecimento, deixa para perto do concurso e faz questões. Então, basicamente, é uma matéria que não se estuda, a não ser que você tenha muita, mas muita dificuldade. Quase ninguém vai ser eliminado nessa matéria. Português, sim, aí português, como eu já tinha falado antes, matéria de suma importância, tem que praticar muito, entender os conceitos, praticar os conceitos e avançar na velocidade que Deus quiser. Se está devagar, que fique devagar. Não adianta se enganar. Português é a matéria que permeia as demais por inteiro. Você não consegue fazer uma discursiva sem dominar o português. E português é interessante em interpretação de texto trabalhar muito com questões, né? Isso. Português e raciocínio lógico, o foco maior tem que ser em questões. Pois é, com certeza. Mas é que o português e raciocínio lógico também não adianta o aluno querer direto para as questões sem ter uma base. Né? Via de regra, o aluno que vai para tribunal, ele não gosta de raciocínio lógico, então ele tem que estudar. Os alunos que na parte portuguesa é um meio a meio. A metade gosta, a metade não gosta, a gente observa isso. Português, se você não gosta, não sabe nada, não tem como você encarar de cara as questões. Essa é a minha convicção. Tá? Agora, se você tem alguma noção, você pode até pensar em começar a encarar para se situar, aferir que nível de conhecimento você tem hoje. Mas português, minha gente, é a matéria mais importante do concurso, de qualquer concurso. Então, se não gosta, crie o amor pela matéria. Ok? Então, eu acabei falando aqui tanto de ataque teórico, como ataque também às questões, porque estão muito interligados nessas matérias que são mais técnicas e exatas. Livro de apoio, Agosto Freguês, usar em caráter urgencial. Em princípio, a gente preconiza PDF, é muito mais prático, muito mais enxuto, muito mais direcionado. Então aqui, PDF. Com o plano B, vídeo aula. Só para pontuar, quando você fala livro de apoio, você está falando no geral, para todas as disciplinas? Eu falo o seguinte, a gente sabe que no ramo jurídico o pessoal gosta de estudar doutrina. Só que para esses concursos não se chega nesse métier, né? Então, o que a gente preconiza? Que o aluno estude o PDF. O PDF ele vai conter, via de regra, todo o conhecimento que ele precisa. Eu acho que é mais focado, o aluno evolui mais. Pois é. Agora, nada impede. Eu hesito um pouco em indicar um livro de apoio por conta disso. A gente quase não indica, praticamente não indica. Mas se o aluno está muito avançado, está numa fase de só fazer questões e começar a refletir sobre aquelas poucas questões que ele está errando e querer começar muito a querer antecipar assuntos que nem foram cobrados em editais antigos, ele vai ter que recorrer a livro, que o PDF não vai abordar isso porque ele está voltado para o último edital. Para ele suprir uma deficiência. Isso aí. Ou para explicar um ponto que o PDF, em algum assunto específico, o professor ele não se inteirou bem com aquela didática do professor. É bem residual, gente, não é para se preocupar com isso. Na última semana na FT, em agosto, o professor Mário Pinheiro ele trouxe um exemplo muito feliz quando ele se referiu ao material de segurança e saúde do trabalho, mais especificamente da parte de medicina e doenças do trabalho, que é um material cuja bibliografia ela é eminentemente técnica e vasta. Ou seja, alguma pessoa que opte naquela matéria por não estudar por um PDF, ela necessariamente teria que partir para um livro
essencialmente técnico, essencialmente aplicado para as áreas de epidemiologia, doença no trabalho, em cursos de medicina. Outro exemplo muito marcante, dois, na verdade, material de economia do trabalho. Uma garota falou aqui que ela era economista e ainda assim não gostava da economia do trabalho. É comum existir isso, por quê? Porque não é uma matéria que é muito recorrente nos cursos de economia. Outra possibilidade concreta de você não encontrar uma bibliografia adequada e por isso o PDF ser o material mais recomendado. Sociologia do Trabalho, que foi uma disciplina que caiu em 2006, caiu em 2010. A princípio ela não está no nosso radar, mas fica desde já o recado que o PDF ele traz para você um ganho de produtividade. Com relação a lê-lo eletronicamente ou em papel, eu não faço nenhuma restrição. Eu quero que o cara estude pelo método e pela forma física que seja mais produtiva para ele. O colega falou aqui de imprimir um PDF em 2 páginas frente e verso. O custo da impressão diminui pra caramba. Você consegue marcar, você consegue ter o aspecto tátil de pegar no papel, o que muita gente prefere. Eu pessoalmente também prefiro. Logo, o PDF ele supre tanto no aspecto concreto do livro, quanto no aspecto material do que ele traz como sendo um material exatamente focado no que você precisa. Uma última pergunta, a menina perguntou se pode estudar língua estrangeira pelo material da estratégia. Naturalmente que pode. Os nossos professores de língua estrangeira, dentre os quais é Noel Sebastião, que é nosso colega AFT, lotado lá em Porto Velho, eles trazem no material de língua estrangeira textos, vocabulário, gramática, questões que foram cobradas em concursos anteriores, seja para a nossa área, seja para outras áreas, ou seja, para a língua estrangeira, aí sim que eu recomendo esse tipo de material devido à atualização, que eles são sempre muito atualizados e são sempre muito antenados com o que as bancas têm cobrado nessa matéria. Logo, eu não vejo nenhuma restrição em estudar por PDF qualquer que seja a matéria que a gente esteja se referindo. Bom, só para complementar essa questão de estudar, acabou fugindo um pouco do nosso foco, né? Mas vieram perguntas aí do chat. A questão de você estudar no PDF, eu tenho minha preferência e eu costumo falar para meus alunos que sim, tá? Mas ambos os casos têm vantagens e desvantagens. A vantagem do material impresso é a que você pode realmente pegar, dar sua cara ao material, estimular a memória fotográfica, algo que você escreveu, memória motora, afetiva. Você pode usar o material no futuro, o verso, para trazer mais anotações, mais esquemas quando você estiver com tempo sobrando para fazer. Agora, o material digital tem a grande vantagem, sim, não dá para negar, que é a portabilidade. Você coloca numa pasta compartilhada, você bota no pendrive, ou você bota no seu HD e leva ele para qualquer lugar sem carregar peso. Não dá para negar quanto a isso. Então, depende do gosto do aluno. Agora, cada um recomenda de um jeito. Tem algum mais certo? Não. Óbvio que cada treinador e cada aluno vai ter a sua preferência por conta das suas experiências particulares. E essas são as vantagens e desvantagens que eu mais percebi nos anos aí de concurseiro. Brasil, vamos lá? Vamos nessa. Vamos nessa. Olha aí. Agora, as possíveis bancas, nós já até adiantamos aqui, né? Possíveis bancas AFT, TRT. A ESAF, depois veio a CESP, né? E agora a gente está apostando, o Daniel aposta na ESAF, né? Sim. Eu fico com a CESP, gente. E você, Gama, desempata Vai aí. ficar com a FCC, que tá aqui. A Não. FCC daqui, mas não tem Vamos probabilidade, lá, pro não. próximo tá, gente? concurso, com certeza, é eu mais aposto provável na a ESAF. FGV do que a FCC. Para o próximo concurso de Exato. AFT, a gente aposta na ESAF, porque a gente sabe como é que ficou o clima dentro do nosso trabalho, Então, eu acho que você clima vai fúnebre. Clima fúnebre que ficou no Ministério do Trabalho, após o concurso de 2013, dar 100 vagas com a possibilidade de chamar 150 e não aprovar nem 100. Por causa de um trabalho muito rigoroso do CESP. Para não falar assim, exagerado, né? Então, a gente foca em ESAF. Agora, a gente sabe que, na minha opinião, depende do gosto do professor e do aluno, a banca de pior preparação é o CESP. Então, eu creio que se você se prepara para o CESP, para você saltar para a ESAF é mais tranquilo, o contrário nem tanto. No caso do TRT, a banca preponderante é FCC. FCC, né? sem dúvida. A professora Débora é especialista nessa área.
pode falar melhor do que eu. Não, a FCC, sem dúvida, ela vem dominando aí os concursos de tribunais regionais do trabalho. Ela foi, inclusive, a banca do último concurso do TST, foi a FCC. Agora, a CESP, ela também tem feito alguns concursos. Ela fez em 2016 o TRT da 8ª região. E a CESP, ela tem uma característica que quando ela vem como banca, ou ela vem com questões certo ou errado, como foi no FT, né, 2013, ou ela vem com assertivas, né, A, B, C, D, E, que foi o caso do concurso do TRT-8. Então, para tribunais, ela vem nessa forma, né, de questões por assertiva. Agora, para o AFT, ela veio com certo e errado. No passado, né, eu digo passado, 2008, 2007, por aí, a CESP, ela foi banca de alguns TRTs com o perfil certo e errado, né, esse tipo de questão. Mas para tribunais, o foco maior é, com certeza, a FCC. Daniel? Daniel, Só um detalhe, sempre me perguntam nas redes sociais, pelo fato de eu ser auditor, se eu tenho alguma informação de dentro do Ministério do Trabalho. não só nas redes sociais, eu hoje perguntei isso para ele. Assim, em primeiro lugar, eu gostaria de ter essas informações, por curiosidade. Em segundo lugar, por defeito de ofício, eu não as revelaria. Então, o Michele pergunta se houve algum motivo em ser CESP. Eu desconheço, inclusive na época nem do quadro eu era. Mas o que existiu em 2013 foi, a gente poderia ter classificado 150 pessoas, ou seja, 100 mais 50. Pelo decreto do presidente da República, poderia ter aumentado essa posse para 300 colegas e no final das contas tivemos menos de 100. Só um detalhe, mensalmente a gente pode supor aí que em média temos uns 10 a 15 colegas auditores se aposentando mês a mês. Ora, se o último ingresso foi em 2014, se tivessem entrado, por exemplo, 150 pessoas ou 200 pessoas a mais, seja quantas fossem, isso garantiria uma sobrevida à fiscalização em locais remotos da região norte, que é onde em princípio a gente é lotado, algo que não aconteceu, tendo em vista o pequeno número de aprovados. Logo, por essa tendência, eu penso que vai vir ESAF. E quando eu falo em ESAF, eu me lembro de alguma coisa muito chata, que é mínimo por matéria. Exatamente. Isso é terrível, isso é do satanás, esse tal desse mínimo por matéria. Não dá para deixar de estudar nada. Aproveitando o teu gancho, Daniel, eu ia falar sobre isso agora. Vai falar depois? Tem gente perguntando aqui, como é que é CESP, Sistema Alternativas? Gente, para quem não conhece, eu sei que tem aluno aí que já tem bagagem, aluno que chegou agora, está começando a vida agora de concurseiro. A banca CESP é a banca que dá a UNB, aqui de Brasília, Universidade de Brasília, tá? Federal. Essa banca, ela tradicionalmente, ela coloca questões do tipo assertiva. Você tem que fazer um julgamento, certo ou errado. E não é tão simples como parece. Vou marcar logo tudo ali, certo ou errado. Ótimo, vou acertar uma porrada de questão, porque se eu tenho uma moeda jogada para o alto, a chance de você acertar com o olho fechado é metade. Pois é, meus amigos, só que essa banca, ela tira um ponto de cada uma que você erra. Ou seja, de cada 10 que você fizer, se você acertar 7, a sua nota não é 7, é 4. Porque você deixou 3 erradas. Tira 7 das 7 que você acertou, menos 3 que você errou, você ficou com 4. Então eu coloco às vezes para o aluno na planilha de estudos, de questão de exercício para fazer no coaching, ele, Gama, não está errado não essa planilha? Eu fiz 10 questões, que eu acertei 8 e ficou 6 minha nota. Falei, cara, vou ter que chamar uma notícia muito ruim, tá certa. É assim mesmo. A média é essa escolha de Sofia o tempo todo. Fazer ou não fazer, eis a questão. Isso é para outro dia de conversa, tá? Tem minhas convicções sobre isso. SESP é uma banca perigosíssima e cobra muito literalidade também, mas cobra muito que você misture interpretação de texto com decoreba, então você tem que ficar um cara muito polivalente. Na minha concepção, nível de dificuldade, SESP em primeiro lugar, ESAF em segundo, FCC em terceiro. Só que ESAF e FCC já se parecem um pouco mais porque são bancas de múltipla escolha. Então você vai sempre marcar tudo, não tem dúvidas. Mas eu não sei, vou marcar não, acho que eu quero ser honesto. O cara quer ser honesto no concurso, eu não sei, vou deixar claro que eu não sei. Marca tudo. Onde você vai questionar essa possibilidade é só no SESP. Tá? E a banca CESP ela é bem complicada no seguinte sentido, ela chega a trocar, como ele falou que cobra em direito, até uma troca de nome de palavras, por exemplo.
princípio da primazia, né, da realidade, e caiu na banca CESP, tem uma questão que botou o princípio da primazia da regularidade. Nossa. Ou seja, assim, na hora do nervoso, às vezes o aluno não lê direito, que é outra coisa que a gente aqui no coach vive preparando o aluno também para fazer prova, porque é importante ele ter o conteúdo, ele estudar, mas saber fazer prova é uma coisa muito importante. Então, às vezes, na hora do nervoso, o aluno passou e ele não viu. Então, o princípio da primazia da realidade, eles colocaram a primazia da regularidade. O erro era só esse, uma frase enorme, relatando o conceito do princípio, e o erro era só ali. Então, é complicado. E, às vezes, coloca a segunda súmula do STF e a súmula do TST, já vi questão da CESP assim. Mas é uma questão que o aluno fazendo as questões, como disse o Gama, ele vai estar treinado para esse tipo de pegadinha da banca. O Daniel quer dar uma parte? Só um detalhe, eu acho que eu falei isso ontem, eu falei isso hoje, não sei se falei ontem ou hoje, que a gente estuda para o conteúdo, a gente estuda o conteúdo e não para a banca. Entre edital e prova, há um bom tempo que pode ser treinado para as especificidades da banca. E a gente vai ter um sinalizador antes disso. Entre a autorização e o edital, provavelmente vai ter uma dispensa de licitação, que talvez ocorra aí, vamos supor, a autorização ocorre 6 meses antes do edital, o edital 2 meses antes da prova. No meio desse caminho teremos uma dispensa de licitação na qual a gente vai saber virar CESP, virar ESAF ou uma terceira. Logo, a partir desse momento, o candidato ele pode se preocupar com isso. Outra pergunta que veio ontem, que é sempre muito recorrente: qual é o melhor momento para começar a estudar para a FT? Agora. Agora. De preferência, esgotar as 10 disciplinas que a gente preconiza como sendo as mais relevantes antes da autorização. Se você faz isso, você chega numa autorização com total condição de estrategicamente escolher o que você precisa trabalhar, trabalhar questões, trabalhar lei seca e ficar esperando ver qual vai ser a banca, qual vai ser o conteúdo novo, que para o concurso de AFT isso é extremamente recorrente. Se formos compilar as matérias de 2010 com as de 2013, passa de 20. Você não queira adivinhar, ninguém aqui também quer adivinhar. Vamos jogar sempre no certo. Vamos jogar sempre nas matérias que têm a maior chance de serem cobradas. Eu mesmo me surpreendi, eu falei isso ontem, me surpreendi em 2013, quando eu havia estudado um edital todo, o de 2010, cuja cobrança de 2013 não foi tão parecida. Não foi. Teve novidades, Mudou muito. teve novidades no sentido de matérias novas, teve matérias que eu havia estudado que foram retiradas e eu tinha mais ou menos 2 meses para me antecipar. Eu poderia ter adivinhado? Não. Fiz o que era possível. Agora, só consegui fazer isso porque eu tinha uma bagagem, só consegui fazer isso porque eu vinha previamente me preparando, e aí chegou no edital só em termos de trabalhar as novidades. Michele fala uma questão interessante, se há a possibilidade do MTE escolher uma banquinha. Eu acho improvável. O histórico, e a gente vai sempre trabalhar com histórico, tendência futura baseada no que houve no passado, é improvável que o MTE escolha isso. Por quê? Porque hoje, no Poder Executivo, o MTE é um dos cargos que tem maior deficiência de quadros. Eu tenho plena certeza que quando soltar de novo a possibilidade de haver concursos, o MTE ele vai ser privilegiado. E obviamente a gente tem um quadro técnico qualificado, a gente tem um sindicato que bate em cima disso e naturalmente, não vou exemplificar, claro, mas naturalmente a gente não vai ter uma banca fundo de quintal fazendo um concurso do quilate do concurso de AFT. Pessoal, só uma parte aqui, respondendo ao Mário Júnior, ele me perguntou ali no chat, em que matérias, né, em Direito do Trabalho eu recomendo para o perfil CESP, né, em que o aluno dê mais foco, foi a pergunta dele. Eu recomendo, com certeza, duração do trabalho, remuneração e jornada, os princípios também, é importante estudar muitos princípios do direito do trabalho, porque sempre cai muito em prova. Então, princípios, duração da jornada, remuneração e salário, a parte também de horas extraordinárias cai muito, mas além dos princípios e remuneração e salário, eu acho importante que o aluno foque também no direito coletivo, ok? E aí, uma dica que eu dou, quando o aluno estiver estudando a teoria, né, quem for fazer o concurso AFT, já na teoria em direito do trabalho, ele já vai pensando o que dali pode vir uma questão de estudo de caso, uma questão dissertativa,
Tá? Então, geralmente, hora extraordinária, trabalho noturno, remuneração e salário, aliado aos princípios também. É importante que o aluno, ao estudar, seja o direito do trabalho ou os outros ramos do direito, ele estude de uma forma a fazer conexões com outras disciplinas, porque é uma tendência também de questões multidisciplinares em relação às provas discursivas. Então, quando está estudando um determinado conteúdo de direito do trabalho, se der para linkar o constitucional, que isso acontece várias vezes, já linka, entendeu? Já faça um estudo conjunto, porque na sua prova pode vir dessa forma. Nossa. Espero ter respondido. Só aqui fazendo algumas respostas, a colega Carolina perguntou aí se os direitos que caíram no CESP e não no FT. Eu deduzo que ela está se referindo aos direitos que caíram no último concurso em relação ao concurso de 2010, da ESAF, né? Se o próximo concurso vai voltar a ter, por exemplo, direitos humanos. Nós entendemos, já, Daniel, ponto pacífico é a matéria que veio para ficar. Né? Direitos humanos, matéria que veio para ficar, inovação do último concurso, é a única matéria de direito que veio do último concurso que não havia anteriormente, tá, gente? Então, ela veio com certeza para ficar. É uma tendência dos concursos como um todo. O outro colega perguntou aí, raciocínio lógico, aula, isso aí são os cursos extensivos de estratégia. Isso aqui, gente, é a semana AFT, é uma outra parte aqui do canal de estratégia. Outra coisa que foi perguntada... O Tony ali perguntando. O Tony. Ainda dá tempo, se aprovado. Dá tempo de começar para ser... Pergunta de ontem, né, Daniel? Sim. Dá tempo? Dá tempo, primeiro que dá mesmo. Dá. Para começo de conversa. Eu concordo que dá. O concurso deve acontecer lá para metade de 2018. Né? Eu mesmo estudei para o concurso por volta de 10 meses líquidos. Óbvio que o tempo entre a minha decisão e a aprovação foi de 1 ano e 4 meses. Mas nesse meio tempo, coisas aconteceram, eu desviei meu foco algumas vezes, mas resumo da ópera, foram aí 8 meses a 10 meses de estudo focado. Eu tinha tempo livre, então depende muito do perfil do aluno. Hoje, mesmo o aluno sem tempo livre totalmente, com estudo noturno e fim de semana, o cara que trabalha, há tempo hábil desde que haja disciplina, haja foco desde já o quanto antes. Se assim não fosse, não teria nem por que eu começar o coaching com os alunos que vieram do zero, bem novatos. Eu tenho alguns alunos novatos no coaching aqui. Tá? Que na penal pode voltar? Dificilmente. A gente falou sobre isso ontem. Quem está vendo na gravação, procura no outro vídeo que a gente aborda isso. Mas não são matérias que seriam o nosso foco agora. Dá para você começar se preparando por outras disciplinas que têm uma chance maior de recorrência e tem um peso maior. O professor Mário Machado ontem abordou o peso dessas disciplinas na nota final e, naturalmente, na segurança do trabalho, administrativo, constitucional e trabalho, elas têm um peso muito relevante. Logo, eu não iria pelo caminho de fazer estudo de civil, penal e comercial agora. Opinião pessoal, cada qual sabe de si, sabe do que prefere. Acho também por opinião pessoal minha, são matérias que foram tranquilas nos concursos anteriores. Elas somaram um grande grupão de disciplinas, Sim. que foi civil, penal, comercial, eram 10 de cada uma, né? Tinha um peso até inferior ao direito do trabalho e ao direito constitucional. E você consegue ler por sinopse jurídica. Na pior hipótese, correndo ali, sair o concurso, foi surpreendido, óbvio que certamente o Estratégia vai lançar curso para isso, mas a matéria é enxuta, não é todo direito civil nem todo penal, é a matéria enxuta. Quanto à certeza ou incerteza de cair em inglês e espanhol, eu vou chutar que volta a cair. Se voltar a ESAF, nós entendemos que volta a cair. Sempre caiu, e era tranquilo. Apesar de percebemos que hoje em dia quase todo mundo fala algum idioma, o pessoal que entra no serviço público, eu mesmo sou um cara que não falo idioma nenhum. Não falo idioma nenhum, a não ser português. Boa. Então, meus amigos, eu fui lá e fiz a prova, passei, e fui até bem na questão. Muita gente como eu, mesmo passando em concurso de alto nível, acaba não dominando alguma das línguas. Então pode ser sim que, por questões até de trabalho, no dia a dia você pode ser cobrado na vida real. Já teve ações de trabalho escravo nossas, de cruzeiro, que todo mundo falando inglês. Eu falei espanhol em São Paulo. Daniel falou nas confecções bolivianas, né? Então, assim, o cara tem que saber um pouquinho de alguma coisa para se virar. Né? Às vezes você está numa região fronteiriça, tá aquele portunhol também ali. Então a gente vai se virando. Então é bom ter a noção mínima. Então é importante até cair um pouquinho de inglês e espanhol no concurso, para o cara não ser totalmente perdido. Vai chegar lá e tomar. Tá lá vai cair na Guiana Francesa, se bem que não tem francês na prova. Mas o cara tem que falar alguma coisinha ali, pelo menos para quebrar um galho. Tá? Vamos lá. Só um detalhe, a menina perguntou sobre material complementar para direitos humanos. Eu não entendo até que ponto é necessário ou você deseja complementar direitos humanos. Cristine, o nome dela.
O material do professor Ricardo Torques é muito completo, o edital de 2013 do CESP é vastíssimo, são quase 40 pontos. Todo diploma, todo não, mas quase todo diploma que eu conhecia de Direito Internacional, Direitos Humanos, Direito Fundamental do Trabalho, caiu nesta prova. O professor fez um trabalho exaustivo, a banca cobrou a literalidade do que está no diploma internacional, logo o PDF ele deve servir. O que eu bato quase todo dia é: não vamos procurar pelo em ovo. Se você tem um caminho mais fácil, se você tem um caminho mais imediato, tente, na medida do possível, segui-lo. Não tente encontrar chifre em cabeça de cavalo, porque senão você toma pau. É simples. O colega ele perguntou agora, só para a gente fechar, porque está vindo muita pergunta importante aqui. Já falamos para a Carolina ainda há pouco que civil penal é comercial, a gente acha que por enquanto não. Vamos seguir adiante. Voltando em ESAF, dá para deixar a questão em branco e fazer o mínimo? Depende. Né? Não tem por que deixar em branco, porque ESAF é múltipla escolha, gente. ESAF não se deixa nada em branco, é múltipla escolha, faz tudo. Alguma coisa você tem que marcar, pelo teu feeling, por bom senso ou pelo chute. Né? Então, deixar em branco é só CESP, que você pode pensar nesse caso. E há controvérsias. Agora o Daniel Rocha pergunta ali se quem compra o curso completo de AFT serve para o TRT. No TRT tem especificamente o processo do trabalho, né? Então no AFT, nos últimos concursos, não caiu o processo do trabalho. Então faltaria o processo do trabalho. Faltariam algumas, mas penso que servem sim. As disciplinas que tenham, obviamente, correlação, elas servem. As que não existam, você tem que comprar a parte. Né? Mas isso é com tranquilo. Isolado. Então, Bom, pessoal. Vamos adiantar? Ciclo de estudos, a gente falou sobre isso na aula anterior, tá, gente? Quem quiser ver aí sobre ciclo de estudos, só vocês verem. Tá no nosso arquivo aí. No arquivo do canal de YouTube da Semana da FT. A primeira foi a palestra de ontem. Beleza, então vamos prosseguir, né, pessoal? Em relação à sugestão para discursivas, né, a gente falou rapidamente aqui no início, o que aproveitaria de AFT para TRT. Em geral, o administrativo, o constitucional e o direito do trabalho, tá? Que vem caindo nas discursivas de AFT. E quando a banca de TRT cobra estudo de casos, porque algumas vezes ela não cobra estudo de casos para o analista judiciário, mas quando ela cobra estudo de casos, seria então trabalho constitucional e administrativo. E atenção, que eu já falei, digo e repito, atenção com as questões multidisciplinares, cobrando todas as matérias interligadas em uma questão só, ok? Agora a gente passou de sugestão para discursivas. E vamos falar aqui sobre o panorama de concursos, né? E esse link que vocês estão vendo aí na tela é o link do Antônio Daudi, em que lá ele tem um artigo, tá? Aqui no site do Estratégia, e que ele fala de todas as possibilidades de concurso. Então, resumindo, nós temos o TST, que está previsto para agora, para março agora, já está previsto para possibilidade de sair o edital. E eu quero ressaltar que tem um projeto de lei que cria 270 vagas para criação de 270 vagas de cargos para o TST. Probabilidade, TRT Rio, com certeza esse ano, Rio, primeira região. TRT Ceará, sétima região, tem grande chance. TRT Santa Catarina, 12ª região, também com possibilidade. TRT Pernambuco, sexta região, também está aí para sair. TRT-DF, estamos aqui hoje em Brasília, né? TRT-DF, Tocantins, tem grandes chances também de sair. O TRT-18, que é Goiás, tem chances também de sair. E Rio Grande do Norte, 21ª região. Então, reparem que as possibilidades e oportunidades para os concursos de tribunais regionais do trabalho em 2017 são grandes. Então, vale a pena quem concorre para a AFT passar a fazer esse concurso também. Agora, em relação ao concurso de AFT, a gente espera para esse ano, não sai. Agora, já que eu estou aqui com 2 auditores fiscais do trabalho, eu vou perguntar para os dois se há probabilidade de sair em 2018. Daniel, você primeiro. Eu não só espero, como desejo que saia. Porque essa tem sido uma questão muito recorrente. E a gente que trabalha como coach, a gente trabalha como professor, trabalha nessa lida diária com os alunos, essa expectativa é tanto nossa quanto deles. E outra coisa, como auditores, pessoas que estão envolvidas com a fiscalização, eu quero que o quadro da minha carreira cresça, que o quadro da minha carreira consiga, por exemplo, chegar a um nível de atingir uma capilaridade que hoje não atinge. A colega falou que no estado do Ceará tem 100 auditores.
No estado de Mato Grosso, onde sou lotado, tem 68. No Amazonas tem 37. No Amapá, 7. No Amapá tem mais ou menos 3 na rua hoje. Você imagina, 3 auditores para o estado inteiro. No Rio Grande do Norte tem 50 e poucos. Enfim, a gente tem hoje mais de 1.000 cargos vagos. Um tema que foi abordado ontem. Quantas vagas podem vir nesse concurso? 150, 200. Pelo menos essa tem sido a tendência. Logo, eu penso que para 2017 não teremos como ter concurso para FT. Queira Deus que para o final do ano tenhamos pelo menos uma autorização. E da autorização a gente pode supor aí mais ou menos 6 meses para o edital, com mais então 2 meses para a prova. Se você fizer a continha certa, vai dar de autorização à prova 8 meses. Logo, é um tempo que quem estiver com a bagagem, quem estiver com um conteúdo já acumulado, conseguirá dar autorização à prova, trabalhar esse conteúdo novamente em termos de revisão, pegar as novidades e chegar neste concurso 2018, talvez no meio, com um nível de competitividade show. Vamos finalizar, gente? Sua opinião. Esse concurso vem em 2018, faltou você. Eu concordo plenamente com o Daniel. A nossa visão aqui é conjunta. Trabalhamos em dupla aqui no coaching, na vida real também. Ele vem não também. tem como ser em 2017. Não, Gostaríamos que fosse. Gostaria, mas não Mas deve ser o caso. dificilmente será. Para o aluno que está começando é uma notícia boa. Para o aluno que está no meio do caminho também é boa, gente. Também é boa, tá? Porque você está se mantendo, se preparando em alto nível, vai chegar lá sem sustos. Dificilmente vai acontecer nesse ano de 2018, ano que eu creio que aconteça o concurso, a surpresa num patamar tão grande que foi 2013. Por mais que mude a banca, não tem mais o que incluir de matéria, gente. No máximo vai voltar a sociologia. Não tem mais o que incluir. Você hoje está focado no edital, que é muito grande já. É mais provável que saia uma coisa ou outra e o que entre seja tranquilo. Agora, o aluno que se focou em longo prazo. Quem deixar para o ano que vem, para variar, vai amargar aquele gosto de guarda-chuva na boca. Né? Vai perceber que dava se tivesse se preparado, mas não vai dar. É concurso com muita matéria. É complicado. Uma coisa que é muito frequente é as pessoas se interessam pelo concurso de AFT quando ele já está para sair ou quando já saiu. E aí provavelmente não vai ter tempo de estudar. Essas pessoas ficam para o concurso seguinte. Eu fui assim. Então, se alguém diz a você hoje, cara, estude, corra atrás, não tente adivinhar as matérias que podem vir, estude pelas matérias que são certas em ser cobradas. Michele fica com elucubrações. Nada contra, Michele. Você pode ter todas as suas divagações, mas se atenha ao que deve ser estudado nesse momento, na probabilidade maior devia ser cobrado. O perfil da CIT, quem vai ser o ministro do Trabalho, se vão querer alguém assim ou assado, não interessa. O que interessa é que vai vir direito do trabalho, constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, sociologia do trabalho, segurança do trabalho, sociologia não. Essas disciplinas que são carta marcada em AFT. A gente não pode supor um concurso de AFT sem disciplinas dessa natureza. Se vier gestão de projetos, auditoria, civil, penal, comercial, enfim, haverá um tempo entre autorização e prova para ser trabalhado isso. Posso fazer a chamada para o nosso segundo encontro ou vocês querem falar alguma coisa? Pode fazer. Vamos lá? Vamos terminar aqui ou vai emendar? A gente faz a chamada, 9 horas a gente volta. Pessoal, às 21 horas, horário de Brasília, estarei eu, Daniel Magalhães, que nas redes sociais eu sou @prof. Daniel Magalhães, me sigam lá no Instagram, e o professor Carlos Gama. Estaremos aqui falando na nossa carreira. Juntem suas perguntas, será a pauta aberta, vai ser ping-pong, bate-bola, a gente falando do que a gente faz, esclarecendo dúvidas a respeito do que vocês têm, do dia a dia do AFT, do curso de formação, dos projetos. Contaremos causos que nos ocorrem semanalmente. Enfim, vai ser um momento muito bacana, que eu penso que vai ser o ponto alto dessa semana, AFT, que vai até o dia 9. Ainda temos pauta para amanhã, ainda temos pauta para quinta-feira. Conto com vocês às 21 horas, horário de Brasília. Para você que nos assiste na gravação, temos aí pelo menos 8 vídeos para você degustar a respeito da nossa carreira e do nosso concurso. Um grande abraço, fica aqui a minha lembrança para vocês. Abraço para todos, gente. Continuem com a gente que vai valer muito a pena
acompanhar os dois aqui. Bom, obrigado, professor Daniel, obrigado, professora Débora. Amigos, obrigado pela presença. Quem não puder participar do próximo evento aí, já me despeço com mais um agradecimento, desejando aí muitos bons estudos, que vocês coloquem em prática seus objetivos, coloquem em prática seus anseios, porque ficar apenas esperando, as coisas não virão como você gostaria. Coloque em prática, tá? Ah, mas qual matéria deve vir? Não deve vir? Estude baseado no último edital. Essa é a minha dica. Garanta, trabalhe com prudência. Não temos como adivinhar o que vai cair e o que não vai cair. A nossa expectativa é o último edital. Então, não tenta abandonar nada por enquanto não, gente. Coloca na prioridade que a gente falou aqui no começo do vídeo, aquilo que é mais importante na frente, mas se está com o tempo sobrando, veja tudo. Não abandone nada, porque o risco que você vai deixar de ser surpreendido vai ser diminuído com isso. Ok? Então, boa noite a todo mundo. Qualquer coisa também estamos aqui à disposição no próximo vídeo. E Daniel e eu estamos aqui disponíveis também para orientar os alunos em caráter de coaching, junto com a professora Débora também, aqui no coaching do Estratégia Concurso. Se você tem dúvida, você pode acessar o site, clicar no setor de coaching e procurar também telefonar para os telefones disponíveis no site e se informar mais sobre o assunto. Basicamente, eu oriento para FT e TRTs, a professora Débora para os tribunais e a área trabalhista também, o professor Daniel já tem um leque maior, orienta para a área de FT, tribunais e também concursos jurídicos. Confere, Daniel? Perfeito. Pessoal, obrigado por tudo, então boa noite e um abraço a todos. Boa noite a todos.